cerca de 1000 anos antes de Cristo, Davi escreveu os Salmos 23. Ele sempre cuidava das ovelhas do pai dele, então ele era um pastor de ovelhas, né? E mesmo depois de rei, ele continuou falando esses salmos, continuou escrevendo muitas coisas que hoje, se um rei demonstrasse tanta fraqueza, ele seria trucidado. Então, vulnerabilidade, né? Mostrar transparência. Todos nós precisamos mostrar isso. Você pode sim ser fraco, você pode sim mostrar a sua vulnerabilidade, porque aí a ajuda chega. Querer ser forte o tempo todo não é saudável, não é orgânico, né, para o corpo. Vamos fazer então aqui comigo o Salmo 23, que tem mais de 3.000 anos aí, mas parece que foi escrito ontem. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Lembrando que aqui, quando ele fala a casa do Senhor, naquela época existia um templo onde as pessoas podiam adorar a Deus ali, né? Hoje elas podem adorar onde elas quiserem, porque o corpo delas é um templo do Senhor também. Aliás, é o único templo, né? A gente se reúne com outras pessoas em algum lugar para se manter viva essa chama, essa memória, mas o templo do Senhor é o seu corpo. Quando ele fala aqui, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, algumas versões antigas estavam descritas assim: o Senhor é meu pastor e em nada me faltará. Ou seja, não importa o que eu passe, não importa o problema que você está passando, é sem dinheiro, é saúde, é sozinha, solidão, rejeição, não importa. É excesso de tarefas? Não, o Senhor não te faltará nisso. Todas as coisas que você passar, o Senhor estará com você. Isso mostra que existe um propósito muito maior do que o momento que você está passando. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Algumas versões falam, você me faz me deitar em pastos verdes e guia-me mansamente a águas tranquilas. Aqui a gente pode dizer o seguinte, que o Senhor, ele tem sempre um refrigério para a gente. Então a gente pode perceber que, apesar das secas, da escassez, sempre vem um recurso, sempre vem uma resposta. Se você prestar atenção, você vai ver que Deus sempre respondeu às suas orações, sempre te guiou, sempre veio uma resposta. Até aquilo que você achava que não veio e que veio um não, é uma resposta. O não também é uma resposta, né? Então, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera a alma porque ela está ansiosa, ela está angustiada. Então aqui ele fala, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A gente já estudou o que é veredas aqui, que são pequenas trilhas que você vai para um caminho. Então ele pede a Deus que mostre as veredas da justiça e não as veredas do engano, da maledicência, da luxúria, mas as veredas da justiça, por amor do seu nome. A palavra justiça na Bíblia, ela tem diversas interpretações. Assim como a palavra inferno, amor, ela tem diversos significados, né? Aqui ele estava falando justiça como a gente conhece mesmo. Mas quando ele fala aquele versículo lá que diz assim, buscar em primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e os demais e as coisas restantes serão acrescentadas, aí ali já é outra coisa de justiça. Ali já é uma justiça que significa, tem uma palavra específica que eu não me lembro agora em grego, que significa você espalhar o que você recebeu.
significa você compartilhar e levar essa mesma vida a outros. Então, é um significado um pouquinho diferente. Aqui é justiça normal mesmo, como a gente conhece. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Esse vale da sombra da morte aqui, ele é um estado emocional. Ele é um estado emocional. Muitas pessoas querem desistir da vida. Davi passou por isso. Assim, muito desespero, né? Muita coisa. Ele passou por muita coisa. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, isso aqui poderia ser interpretado pelas guerras também, que as pessoas passavam, que não deixa de ser um vale da sombra da morte. Guerras físicas, guerras espirituais, guerras mentais, estados emocionais. Ainda que eu ande, ou seja, significa o seguinte, vai acontecer. Nós vamos ter problemas assim do tamanho do mundo que a gente fala, pronto, agora lascou tudo, não é? Mas o que ele fala aqui? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado, quando o pastor tocava na ovelha, ela se sentia com carinho, né? E quando ela estava sem enxergar, ela olhava para o alto assim e via o cajado dele e ela conseguia se guiar, não ficava perdida no mato. Então é nesse sentido que ele está falando. Não importa o que você passe. Essa vida ela é passageira, a gente tem pouquíssimo tempo aqui, né? Existe toda uma eternidade que já está garantida para aqueles que de fato quiserem isso, né? E estiverem dispostos a aceitar. Muita gente não liga para isso, não acredita. Mas quando ele fala que mal algum acontecerá, é que ainda que o nosso corpo pereça, nossa alma e nosso espírito não perecerão. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Nessa época aqui, eles tratavam os inimigos muito com olho por olho, dente por dente, né? Hoje a gente tem um outro entendimento. Eu não preciso estar sendo exaltada perante os meus inimigos como uma vingança ou como mostrar assim, tá vendo? Eu consegui vencer. Então, os nossos maiores inimigos são os nossos bloqueios mentais, nossos traumas, nossa mente mesmo. Eles sim são nossos maiores inimigos. Nosso inimigo não está fora. A pessoa que te persegue, que te maltrata, que ela infelizmente, gente, pelo amor de Deus, cadê? Tô com sono ainda, desculpa. Infelizmente, inconscientemente, ela é uma criação inconsciente do nosso estado mental, do nosso estado emocional. Quando você trabalha isso, todos os inimigos se afugentam. Então, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ou seja, ungir a cabeça com óleo é consagrar, é estar ligado, conectado com Deus, né? E aí esse óleo ele vai para todo o corpo ali, ativando, blindando, limpando. É uma figura de linguagem que muita gente usa hoje também, óleo ungido, essas coisas, mas aqui é um óleo santo, né? Então é a presença de Deus pura. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso significa que ele permanecerá no caminho de Deus. Isso aqui significa o seguinte, olha, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ainda que eu queira morrer, ainda que os meus inimigos, eles continuem me humilhando, porque aqui quando ele tá falando assim, ó, preparas uma mesa, é porque o negócio tá pegando, né? Ele tá sendo humilhado, mas é muito mesmo, muito humilhado. Então ele tá falando assim, um dia eu tenho certeza que eu vou ser exaltado perante meus inimigos, mas no momento não está. Então, ele também não está reclamando, como algumas pessoas fazem. Ele diz o que quer, ou seja, na oração, quando a gente se comunica em qualquer lugar, a gente tem que dizer o que quer e não o que não tem. Então, aqui é algo que ele está falando que ele quer. Ou seja, deitar-me faz em pastos verdejantes, é porque não está no pasto verdejante, está deitado na seca, está se acabando. Refrigera a minha alma, é porque a alma está aflita. Então, ao invés dele falar, ai, tá tudo ruim, Senhor, sim, o Senhor já sabe, o que você quer? Então, a gente ora dizendo o que a gente quer, e aí aqui você vê que tem alguns momentos como se já fosse, ou seja, é uma oração assertiva, né, perfeita. Que o Senhor possa, nesse dia, nos conceder a paz dele,
Que o Espírito Santo possa nos conceder entendimento dessa palavra. Que eu entenda com esse devocional de hoje que, apesar de todos os estados emocionais que eu estiver passando, o Senhor é comigo, eu já sou vencedora. Repita junto comigo: Senhor Jesus, em teu santo nome, por intermédio do Espírito Santo, eu convoco o Espírito de sabedoria para permanecer comigo todo o dia. E eu escolho acalmar o meu espírito e não tomar nenhuma decisão. Esperar a sua resposta em paz e tranquilidade. Compartilhe com 10 amigas e me segue no Instagram @cleocosta e até amanhã.